Mas amém, irmãos. Graças a Deus é bom estar de volta. Que quando a gente viaja uma distância longa assim, a gente sabe que a gente entrega nas mãos de Deus. Que é 2.000 quilômetros aí, 2.000 para voltar. E só a gente que vai para a estrada sabe o que você passa na estrada. É só entregando nas mãos de Deus. É só colocando na presença de Deus e dizer: Deus, se há um propósito do Senhor na minha vida, em qualquer coisa eu entrego diante do Senhor. Porque realmente você vai na estrada, você corre muito risco na estrada, né? Mas graças a Deus fomos e voltamos e estivemos lá, e Deus nos guardou e nos livrou de todo o mal. Mas lutas se levantam. Esse tempo até não é uma época de eu sair. Não é comum eu viajar nessa época. Sempre a gente viaja final do ano, começo do ano, ali o primeiro mês. Até pelo nosso trabalho. A gente trabalha na parte elétrica, a parte de construção bastante agitada. Então o serviço é bastante. Então não é comum eu sair essa época. Mas como houve um desgaste, assim, uma correria muito grande, devido ao meu irmão ter se machucado e estar uns dias de molho, houve uma sobrecarga, uma correria muito grande, eu senti um cansaço. E eu tirei esses dias para ir lá ver o meu pai, levar a Graça e ver meu pai, e ter um contato com a nossa família, a minha família, a parte da pastora também. E eu sei que todas as vezes que eu vou para o sul, eu apenas saio do ambiente aqui, no caso de trabalho, para dar um descanso só daquele cotidiano do corriqueiro. Mas eu sei que eu não vou para tirar férias no sentido de, eu vou para a praia, eu vou para um lazer. Eu vou para poder passar um tempo com os meus familiares, ter um tempo de servi-los, um tempo de qualidade com eles, um tempo de testemunho, um tempo de servi-los com aquilo que a gente tem recebido aqui da palavra de Deus, da parte de Deus. Então toda vez que eu vou, eu sempre coloco na presença de Deus. Espero Deus gerar o recurso, Deus gerar as condições, Deus dar o sinal. Eu fico com o pé ali no acelerador, que nem está na sinaleira, né? Eu fico com a marcha engatada, esperando. Até a pastora Úrsula tem aquela ansiedade: e quando é que nós vamos? E quando é que nós vamos? Ela sabe que é assim. Nós só vamos quando a gente entende que Deus abriu o sinal, deu o sinal verde. E eu tenho nós temos levado a nossa vida dessa forma, na dependência de Deus, tanto de recursos, de condições, em tudo. Deus clarear a condição de a gente poder fazer isso. E não foi diferente esse ano. E graças a Deus, assim, a gente chega lá e fica na casa do meu pai, mas também tem meu cunhado, tem os outros filhos da pastora Úrsula, e a gente pôde passar um tempo com cada um deles, dividir esses 13 dias que a gente ficou lá, mais os dias de viagem, né, que foram 5 na estrada. Mas a gente pôde dedicar um tempo com cada um deles, em poder orar com eles, compartilhar com eles, repartir aquilo que Deus tem acrescentado na nossa vida como pessoa, na nossa vida como casal, como família, né? E a gente procura fazer isso. E tem alguns amigos também, meu de infância, da juventude, que a gente sempre procura, quando vai lá, compartilhar com eles, ter contato para poder repartir. Se naquela época a gente participava de todas as loucuras do mundo, de todas as besteiras que a gente aprontou e fez no tempo da ignorância, no tempo da falta de conhecimento da presença de Deus, eu acho justo diante de Deus, quando tem uma oportunidade, também compartilhar as verdades que a gente tem recebido e tem vivido da parte de Deus. E em específico tem um amigo meu lá que é vizinho do meu pai lá, e cada vez que eu vou lá eu me alegro com aquilo que Deus, já contei alguns testemunhos daquilo que Deus tem feito na vida dele, que eu pude participar, eu e minha família, participar daquilo que Deus vem fazendo na vida dele. É um cara que estava totalmente desiludido da vida, um cara depressivo, um cara que passava abaixo de medicação, remédios, bebida, uso de droga, estava assim se entregando para uma vida de destruição. Só que é um cara que eu convivi muito com ele na minha infância,
tinha uma amizade muito grande com ele. No meu começo de caminhada, eu levava ele comigo à igreja, ao culto. E ele, num ponto ali de crise na vida dele, ele lembrou disso, lembrou do testemunho que eu dava para a vida dele a respeito da palavra de Deus. E um dia a maneira dele clamou a Deus, e eu pude estar lá nesse momento e ser um socorro de Deus na vida dele em relação à palavra de Deus. E eu tenho visto ano a ano, quando eu vou lá, Deus fazendo coisas maravilhosas na vida desse rapaz. E por último, agora nesses dias, que eu estava lá, e aí ele soube que eu estava lá e foi lá na casa do meu pai lá para conversar. E aí ele chegou lá e ficou conversando e amassando barro para me contar. E algo assim maravilhoso, que nós na época de juventude, ele tinha uma menina que eles eram apaixonados, eles namoravam, já estavam noivos, e por alguns percalços da vida, algumas questões entre família ali, gerou-se uma confusão muito grande e acabou que cortaram o relacionamento, mas já havia um relacionamento de muito tempo, e a vida de cada um tomou um rumo. Mas eu sempre soube que esse rapaz também, ele era apaixonado por ela, que ele nunca arrumou ninguém, ele nunca gerou esperança nem expectativa de casar com alguém, mas ele era frustrado, e Deus vinha trabalhando nisso na vida dele. E nesses últimos anos, depois que ele permitiu a palavra de Deus entrar e começar a libertá-lo gradativamente, no momento que ele ia conhecendo a palavra de Deus, ele ia entrando num processo de libertação, e isso era notório e nítido na vida dele. A questão da bebida, a questão da droga, do cigarro, era um milagre de Deus atrás de milagre na vida dele. Ele experimentando o poder de Deus agindo na vida dele através de um relacionamento com Deus. Pelo fato dele ser caminhoneiro, o tempo dele é muito pouco na cidade para ter relacionamento com a igreja, com o corpo. Era bem esporádico. Mas ele aprendeu a conversar com Deus da maneira dele. No volante, nos lugares onde ele ia abastecer, entregar as cargas, e ele começou a aprender isso, sabe? Eu sempre tive contato com ele, fui meio que discipulando ele meio à distância, assim, dando testemunho, sabe? E dessa vez, assim, ele veio me contar com alegria que a menina que eles têm um filho junto, na época que eles se separaram, ela estava grávida, mas ele não sabia que o filho era dele. E aí, hoje Deus trouxe essa menina para perto de novo, porque ele decidiu mudar a vida dele. Ele começou a se amar na palavra de Deus, começou a se cuidar, se zelar, cuidar da saúde dele, ao ponto de a menina entendeu que era tempo de voltar e conversar com ele, e eles decidiram reatar o relacionamento de 25 anos atrás, que tinha se rompido. E ele foi perguntar para mim o que eu achava. E isso é o interessante, sabe, assim, o respeito pela amizade, o entendimento que ele teve, assim, da palavra de Deus, o que eu achava em relação à vida dele, aquilo, né? Eu falei, cara, vocês se amam? Vocês se respeitam? E você já passou esse entendimento para ela, que a tua vida, ela hoje é diferente por causa da presença de Deus? Então isso que você tem que passar para essa pessoa, para ela, que hoje a tua vida é diferente porque você decidiu por Jesus, porque a tua vida estava em decadência, declinando à morte. Então hoje, se ela viu em ti alguém digno de poder reatar um relacionamento e voltar, né, aquilo que vocês tinham em comum, um filho, um passado, um relacionamento, então você tem que deixar bem claro na tua vida para ela que você não vai abandonar a fé nem a Cristo por causa de um relacionamento, mas se ela vir para somar na fé como família e Deus fazer algo na vida de vocês, é bênção. Eu falei, eu posso, inclusive os dois são amigos pessoais assim, nossos, sabe, de infância, de convívio. Eu falei, eu posso até inclusive ir jantar com vocês durante a semana, os dias que eu estou aqui, a gente pode ir na casa de vocês ali, comer uma pizza e compartilhar o que Deus tem feito nas nossas vidas e orar por vocês, sabe? E foi precioso isso, não só neles, mas também outras da família, pessoas amigas lá, que a gente teve a oportunidade de testemunhar, de compartilhar. Mas é interessante como as coisas
esse movimento no mundo espiritual. Nós chegamos, eu saí daqui na quinta-feira. Cheguei na meia-noite da sexta para o sábado. Então, como já estava quase chegando, acabou que a gente foi tocando até chegar, para não ter que parar mais uma noite na estrada. E aí nós chegamos ali por volta da meia-noite e meia, mais ou menos, lá na cidade, perto de 1h da manhã. Aí ficamos no meu pai, no sábado e domingo, para descansar, para depois começar a fazer as correrias de visitar um ou outro. E como o meu cunhado tinha voltado das férias, não ia estar em casa, a avózinha, a Oma, precisou ficar com nós, que normalmente ela vai e fica com eles lá. Para ter um tempo com eles, ter um tempo também com o outro filho, né? Mas como eles estavam todos, eles trabalham da família, não tinha como ficar alguém com ela lá. E acabou que ela ficou com nós na casa do meu pai. Aí nesses dias, ela ficou como as acomodações são poucas na casa do meu pai, aí ela ficou junto com a Úrsula num quarto, que é uma sala, que ficou um quarto, e eu fiquei no quarto do meu pai. Meu pai é viúvo, né? Aí coloquei um colchão no quarto dele lá e fiquei com ele no quarto. Isso foi na segunda-feira. Na segunda-feira à noite, por volta das 2h30 da manhã, eu estava dormindo ali, já estava descansado já da viagem, assim, sabe, aquele peso da viagem já estava. Eu estava dormindo e do nada, assim, eu senti na minha garganta assim que trancou. Que eu deito sempre de costa, né, barriga para cima, e eu não conseguia respirar. Eu tentava puxar o ar pela boca, pelo nariz, e eu comecei aquela ânsia, e meio que dormindo, tentando puxar o ar, e não vinha, e aí eu me acordei de susto. Assim, e aí já começou a me dar aquela angústia, que me faltou o ar, e eu não conseguia falar, não conseguia chamar por ninguém, não conseguia chamar pelo meu pai, não conseguia chamar pela Úrsula, nem pelo meu outro irmão que mora lá. E eu vi que o meu ar começou a ficar escasso, e foi me dando aquela ansiedade, o coração já foi palpitando, foi acelerando, e eu levantei do quarto do meu pai, já saí no corredor, aquelas casas de soalho, de madeira, né? Então você vai fazendo meio barulho, e eu fui indo em direção ao banheiro. Aí quando eu cheguei na porta do banheiro, assim, eu senti que minhas pernas desfaleceu, minhas pernas amoleceu, porque daí o ar já não entrava, e eu tentava puxar o ar com toda a força, e ele barrava na garganta e não ia de jeito nenhum, nem pelo nariz nem pela boca. E aí eu senti, eu estava desmaiando, senti que ia fazer assim, ó. Eu comecei, aí eu só fiz assim na porta do quarto do meu irmão, assim com a mão, larguei com toda a força a mão na porta, assim, da porta de madeira, em casa de madeira, imagina o barulho que não dá, né? Eu larguei a mão com força, pá, daquele estouro assim, aí acho que todo mundo pulou da cama de susto. Eu não conseguia chamar ninguém, foi o meu último recurso, pá. Aí quando eu dei aquele tapa assim, eu dei um impulso, eu consegui abrir o banheiro e fui. Aí começou aquela angústia assim, e eu falei, Jesus, o que é isso? Que luta é essa? É aqui será que eu vou morrer aqui? Eu vim para isso? E aí foi que eu comecei a forçar, até que deu uma puxada assim e veio aquele ar. E eu fiquei acho que mais uns 10 minutos tentando puxar o ar com dificuldade, fui voltando, aí já todo mundo já tinha acordado na casa, já tinha feito escarcéu dentro de casa. E aí todo mundo preocupado, e eu fui voltando. E aí eu fiquei mais um tempo acordado e refletindo e pensando. E depois do decorrer da semana que eu fui entender o porquê da luta. Porque quando a gente vai com entendimento quem nós somos, quando você tem ciência de quem você é em Deus, e quando você vai a qualquer lugar, você sabe da responsabilidade que você tem naquele lugar para testemunhar, para falar, para liberar, para abençoar, para orar. Então, bastante pessoas que estavam com dificuldade em relacionamento ou reatando o relacionamento. Então, assim, eu pude entender o desespero de Satanás tentando travar a minha garganta, tentando contra a minha vida, tentando me impedir de falar, porque eu sei qual é o meu propósito de vida. Eu sei o que é responsabilidade minha diante de Deus quando eu estou num lugar. E interessante que todas as vezes que Deus movimenta algo na minha vida ou na minha família, em relação a relacionamento de pessoas que estão próximas e que a gente pode ser
um instrumento de Deus para ajudar, para abençoar, para fortalecer, para trazer uma orientação, acontece um movimento espiritual na minha vida. Outra vez, aqui na cidade, aconteceu um fato bem interessante. Alguns irmãos, acho que eu já contei esse testemunho, que tem algumas pessoas aqui que são clientes meus na cidade, mas que não são mais clientes, mas se tornaram amigos. E eu comecei a interceder por essas pessoas em relação a casamento, a relacionamento, pessoas que estavam com um relacionamento se desmanchando, se diluindo e a ponto de se separar. E Deus foi gerando uma oportunidade de eu me aproximar dessas pessoas, abrindo portas para poder semear uma palavra de verdade, uma semente da verdade. E quando eu comecei a fazer isso, a orar, interceder, liberar, falar algo de direção de Deus em relação à palavra de Deus ao casamento, há sempre um movimento espiritual. E eu estava uma certa noite em casa, já tinha todo mundo deitado, todo mundo estava dormindo, inclusive eu estava dormindo. E aí houve um despertar, um barulho de cachorro, alguma coisa assim, um alvoroço, e eu acordei. E aí fui dar aquele giro pela casa, sabe, aquela ronda noturna. E aí vi que estava tudo ok, dei aquela espiada para fora, estava tudo ok, e voltei a deitar. E quando eu me deitei na cama, que eu me acomodei assim no travesseiro, que eu só acomodei na cama assim, que eu disse assim, agora eu vou relaxar para dormir, simplesmente eu senti o meu corpo sendo pressionado no colchão. Sabe quando você está num lugar assim, parece que você afunda por completo todo o teu corpo? Eu senti todo o meu corpo assim, ó, sendo pressionado para baixo assim, ó. Aí eu senti aquele ambiente assim que parece que foi escurecendo mais do que o normal. Aí eu me senti preso na cama, eu não conseguia falar, eu não conseguia me mexer para cutucar minha esposa do lado, nem com o pé, nem com a mão. E eu fui tentando entender, mas o que está acontecendo aqui? Ao mesmo tempo que eu estava tentando entender o que estava acontecendo, eu tinha ciência que eu tinha acabado de me encostar na cama, eu não estava dormindo. Eu falei, mas o que está acontecendo que eu não consigo me mexer? E aí eu me vi lá fora na área de casa. O pessoal que vai lá em casa na oração sabe, naquela parte da minha área da frente ali. Eu me vi na minha área, assim, no canto da parede, assim, da casa, olhando para a esquina lá de casa. E era noite, começou a vir aquela névoa, como é comum neblinar às vezes à noite, vem uma névoa da serra, e eu senti aquela névoa vindo assim, sabe, aquela névoa foi chegando próximo de mim, só que era uma névoa mais espessa, mais escura, não era branquinha, que a gente vê aquela neblina, sabe. Eu vi aquela névoa vindo, mas eu ciente que eu estava na cama, sem conseguir me mexer, mas também consciente que eu estava de pé na minha área. E aquela névoa foi vindo, foi encostando no meu corpo, e aquela névoa foi ficando escura, espessa, assim foi escurecendo, e ela foi tocando em todo o meu corpo, e eu senti meu corpo levantando do chão. Eu levantei mais ou menos uns 30 centímetros do chão, meu corpo, do chão, e eu fui sentindo, foi se aproximando aquela névoa bem pertinho, assim, eu pensando na minha cabeça, assim, o que está acontecendo? Eu senti que eu levantei do chão, mas eu estava na minha cama deitado, prensado. E eu só ouvi assim, eu senti que aproximou, como se estivesse assim num local assim, e chegasse alguém com a face bem perto assim de você, assim, ó, e sussurrasse um som. E eu literalmente eu senti um som assim, que chegou próximo e fez. Aí me caiu a consciência, o que estava acontecendo? Eu falei, entendi. Eu sei o que está acontecendo. Uma pressão espiritual, uma manifestação de Satanás para tentar me oprimir a desistir de orar por pessoas, de interferir de certa forma no relacionamento das pessoas, trazendo uma palavra de verdade. E literalmente eu entendi que era uma manifestação. Aí naquele mesmo instante que eu entendi, eu me voltei, na minha consciência de novo, eu já estava na cama de novo, assim, ó, pressionado. Aí eu lembrei do Senhor, assim, eu falei, Jesus. Aí assim, literalmente meu corpo foi soltando. Aí eu consegui me movimentar. Consegui cutucar minha esposa e chamar ela e contar aquela experiência que eu tinha tido. E eu tenho visto coisas assim, manifestações, coisas acontecer toda vez que eu entendo que eu preciso orar por alguém ou interferir de certa forma no relacionamento de alguém com a palavra de Deus, com um testemunho.
E não foi diferente dessa vez lá no sul. Eu entendi que foi um movimento espiritual, onde Satanás já de supetão chegou e me deu uma tranca logo no começo. Chegou e deu aquela pressão. Ó, não mexe não. Mas como a gente sabe quem é que está habitando em nós, a gente não se acovarda. Porque se fosse para morrer, no tempo de Deus, Deus leva todo mundo. Ninguém é peru que morre de véspera. Quem sabe aquilo que Deus chamou para fazer, não precisa ter medo da morte. Não precisa ter medo de morrer antes do tempo. Porque se tem algo para ser cumprido em Deus, específico para fazer em Deus, tem que trilhar. Então assim, eu vi assim, que foi dias de bênção, mas foi dias de luta, dias de tomar um posicionamento e testemunhar da presença de Deus, de falar do amor de Deus, falar para as pessoas que elas precisam se posicionar em Deus, sabe? Então, e eu queria assim, diante daquilo que eu, na minha cabeça, eu falei, Deus, o que eu posso compartilhar com os irmãos em relação à palavra de Deus? Me veio uma pergunta assim na cabeça, sabe? Assim, qual é a impressão que você tem de si mesmo em relação à sua fé? E eu queria que cada um avaliasse aqui. Nenhum de nós está em condições de avaliar a fé do outro aqui, porque todos nós somos falhos. Mas que você pudesse fazer essa pergunta para você mesmo. Qual que é a impressão que você tem de si mesmo em relação à sua fé? Qual que é a imagem que você tem de você? Se você pudesse sair de fora de si mesmo e poder se avaliar, qual que é a impressão que você tem de si mesmo em relação à sua fé? Você acha que você está ok? Você acha que você é inabalável, intocável, insubstituível? Qual que é a impressão que você tem de si mesmo? Como que está o seu andamento na fé? Como que está o seu procedimento na fé? Eu queria compartilhar um texto em Lucas 22. Eu vou ter que apelar para a lunetinha aqui, senão não vai dar certo. Lucas 22, a partir do 31. Lucas 22, 31. Deixar os irmãos encontrarem aí. Esse texto fala a respeito de um camarada que tinha uma impressão de si mesmo em relação ao seu andar com Deus, andar com Cristo. Um cara que tinha uma convicção, uma certa convicção da sua fé. Todo mundo encontrou aí? 22, 31 diz assim, Lucas 22, 31. Simão, Simão, Jesus falando para ele: eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, Jesus falando, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Ponto. Segura aí. Então Jesus, depois de eles ter tomado a ceia, depois de Jesus ter explanado o que ia acontecer com ele, Jesus falou, olha, vai acontecer isso, o Filho do Homem vai ser feito isso, aquilo outro. Jesus já tinha explanado tudo o que ia acontecer. Depois de tudo que eles já tinham andado com Cristo, Jesus tinha explanado tudo o que ia acontecer, da cruz, da perseguição, do maltrato, de tudo. Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, ó, Satanás tem autorização para dar uma sacudida na tua vida. Ele vai pegar a peneira, aqueles caras que fazem garimpo, né? Tem uma peneira número 1, 2, 3, vai pegando de todos. Então Satanás tinha tudo que as peneiras para botar ele lá e dar uma peneirada até a quireirinha. Então ele fala, ó, Satanás tem autorização para peneirar a tua vida. E Jesus fala, mas eu roguei por ti,
para que a tua fé não se esgote. Um cara que estava andando 3 anos e pouco com Cristo, que já tinha operado muitos milagres, visualizou coisas tremendas com Cristo, operou coisas maravilhosas, experimentou o sobrenatural de forma sobrenatural, movimentou o natural de forma sobrenatural. Jesus falou: eu roguei por ti, porque nessa peneirada a tua fé pode se esgotar, se esvair. Então, se um cara desses, nesse naipe, Jesus teve que rogar por ele, para que a fé dele não se extinguisse, imagina eu, imagina nós, o quanto que nós precisamos do rogar de Cristo por nós, para que a nossa fé não vire fumaça. Então, por isso que eu fiz essa pergunta: qual a impressão que você tem de si mesmo em relação à sua fé? Como que ela está? Inabalável ou ela está quase virando fumaça? E segue o texto no 33. Mas Pedro replicou. Sabe aqueles caras que tudo tem uma na ponta da língua? Quando você fala alguma coisa, o cara já tem na ponta da língua uma resposta. Não sei se você conhece alguém assim, quando você se olha no espelho, sabe? Aquele cara que tudo, quando alguém falou, cara, não vai por aí, cara, não faz assim, cara, não faz assado, não, e cara, assim. Aquele cara que já tem uma coisa na ponta da língua para responder. Não, cara, não é assim não, eu sei, cara, sou um cara manjado, eu sei, estou sabendo. E Pedrão foi nessa linha. Pedrão deu uma replicada para Jesus, falou: Senhor, sabe, eu até imagino no tempo de hoje, se fosse nosso tempo, a gíria da galera de hoje, né? Pedrão dando uma para Jesus, falou: não, Jesus, fica frio, fica numa nice, Cristo, fica belezinha, fica na paz, eu tô top aqui, Jesus, ó, tô rocha, cara, estou pronto para ir contigo. Olha a afirmação de Pedro, olha a impressão que ele tinha dele mesmo em relação à fé dele em Jesus. Falou: Jesus, você não me conhece, cara. Jesus está falando: Pedro, eu intercedi, eu fui diante do Pai e larguei o joelho no chão para clamar pela tua vida, cara. Eu dei uma suadinha lá para você, cara. E Pedro fala assim: não, Jesus, você não está entendendo, cara. Você não está entendendo. Eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Oh, devia ser nordestino esse Pedro. Cabra macho, bicho pancado, gauchão daqueles brutos, sabe, de bombacha, bota espora e rebenque na mão, sabe. Falou, bateu no peito e falou: mas bate, eu sou cara pancada, Jesus, eu amo meu facão aqui, Jesus, eu tenho aquela adaga 3 listas, eu estou pronto para o que o Senhor que mandar, aonde o Senhor for, eu estou junto, eu não arredo o pé, Jesus, manda vir. Eu estou aqui, de mão no facão aqui, ó. Nós vai pelejar até ficar o toco do facão. É um cara que estava seguro de si mesmo. É um cara que tinha uma segurança na sua fé em Jesus. Ele falou: não, Jesus, eu estou pronto para matar ou morrer. É o que vier, Jesus. O que rolar, estou dentro. Você conhece alguém assim? Olhando para o espelho, tá, irmão? Não olha para os irmãos, não olha para o lado. Olha para o espelho. Quando você for aplicar a palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus, você lê olhando no espelho. Não no retrovisor para enxergar quem está atrás, é no espelho. É que nem quando você vai lá dar aquela ajeitada no visual. É quando você está lá diante de ti. Quando nós lemos a palavra, ela tem que ser aplicada diante do espelho. É para aquela pessoa que você está enxergando ali no espelho. Não é para o irmão que está do lado, não é para o irmão que está atrás, não é para o irmão que está na frente, não é para o parente, não é para o familiar, não é para o amigo do amigo, sabe? O amigo do amigo, você conhece o amigo do amigo? Sabe aquelas perguntas, quando os caras querem fazer uma pergunta, que eles têm uma dúvida, mas eles não se sentem constrangidos e falam: sabe, eu tenho um amigo do amigo do amigo que tem uma dúvida, sabe? Ele não quer deixar transparecer que é ele.
E ele fala assim: Jesus, eu estou pronto para tudo. Contudo, predisse-lhe Jesus: asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, me negarás e que me conhece. E aí? Pedro não deu crédito a essa palavra. Ele não deu crédito à exortação da palavra que Jesus deu para ele. Na euforia, no sangue ali, sabe, aquela euforia sanguínea, até o último, como diz o pastor, quase hemorrágico. O negócio de Jesus já tinha relatado tudo o que ia acontecer, e já estava assim, ó, deixa eles virem. Eles vão vir prender meu Jesus, deixa eles virem, eles vão ver que é bom para tosse. Já sabia que o facão dele estava amoladinho, ele falou, deixa eles virem aqui que vai ver o que vai acontecer. Na cabeça dele ele estava pronto para defender a Cristo. Mas Jesus tem que dar uma puxada no freio de mão e falou, Pedro, não é assim, cara. Você está seguro de si, você está se achando o cara na fé, o inabalável na fé, mas deixa eu te contar um segredinho de ti mesmo, que não te contaram ainda. Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. E ele não deu crédito à palavra do Senhor. Tanto é que quando Jesus foi preso, ele puxou o facão, decepou a orelha do soldado. Jesus falou, Pedro, não é por aí, eu te falei lá, cara, você esqueceu? O que eu te falei lá, cara? Você esqueceu? Fica esperto. Curou o soldado. E aí a galera virou uma binga correndo. Nos nossos termos que o pessoal fala, né? Deu no pé. E Pedro ia de longe, acompanhando. Aí o povo, e Pedro saiu de longe. Ia lá, o Pedro ia indo, se infiltrando aqui, de longe. Até que chegou um dado momento que alguém reconheceu ele. E falou, você não é daqueles que anda com ele lá, não? Senhor não, senhor não. Não, senhor não. Depois outra pessoa estava lá perto do fogo, lá se esquentando, lá. Alguém também já estava mais no pátio ali, entrado para dentro, falou, você fala meio parecido com aquele cara lá, se não é dos deles. Não, senhor não. Até que na terceira vez alguém insistiu, não, você andava com ele sim, até o jeito de você falar, de se vestir, você parece com ele. Falou, só não. Galinho puxou o gogó aqui da garganta e deu a cantada. E aí ele caiu a ficha. Quando ele ouviu o galo, ele negou Jesus uma vez e ele não se tocou que Jesus tinha falado para ele. Ele negou Jesus 2 vezes e ele não se tocou. Porque se ele estivesse fazendo a conta, ele falou, Jesus me falou que antes do galo cantar, eu vou negar ele 3 vezes. Então, ele negou uma vez, ele já tinha que ficar esperto. Falou, opa, o que está acontecendo? Jesus me falou logo ali atrás que eu ia negar ele 3 vezes. Eu neguei uma, o galo não cantou, beleza. Aí ele negou 2. Ele, nem tchum. Ele foi para a terceira e negou. Aí ele ouviu o galo. Aí que caiu a ficha. Aí ele deu crédito para aquilo que Jesus tinha alertado na vida dele. E a nossa vida, e nós, porque Deus tem algo específico para cada pessoa que está aqui. Deus tem algo específico na vida de cada um. Deus tem um propósito a cumprir sobre a vida de cada um de nós. É necessário que nós estejamos alertas e atentos a isso. Nós precisamos saber qual é esse propósito, nos envolver com o Senhor ao ponto de saber qual é o propósito dele, aonde que eu sou funcional para Deus, aonde eu sou importante no reino de Deus, na vida de alguém. Nós precisamos descobrir isso, porque senão a nossa vida cristã, ela se torna vazia, se torna um evangelho religioso, de vir ao templo e ir para casa, de ir ao templo e ir para casa, de ir às casas de reunião e ir para casa, de práticas religiosas, e nós vamos nos enchendo às vezes da verdade de palavra, mas nós vamos enchendo e guardando, e o propósito de Deus nunca é você receber e guardar,
mas é você receber e compartilhar. A proposta de Deus é sempre você partilhar aquilo que você tem recebido. Não podemos ter um procedimento egoísta de recebermos a verdade e mantê-la conosco como uma segurança. É como se nós estivéssemos nos afogando no mar e alguém jogasse uma boia para nós e nós nos agarrássemos àquela boia e olhássemos outras pessoas se afogando ao nosso lado e, tipo assim, se agarrar naquela boia, assim, eu garanti a minha, que se lasque o resto. Porque se agarrar na minha boia, eu dou um chute, eu dou um soco, não vou me afundar junto. Na verdade, o Evangelho de Deus não é isso. Você se agarrar à boinha da salvação e cuidar só da sua vida. Essa não é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é quando você se agarrou à boia da salvação, você estender essa boia para mais alguém, essa oportunidade para mais alguém. Automaticamente ela vai aumentando. Ela vai aumentando e vai trazendo e conectando aqueles que estão em volta. Então, só que muitas vezes nós temos uma convicção, uma impressão da nossa fé em relação a nós mesmos um pouco distorcida, sabe? Porque não nos envolvemos com Deus, ou com a palavra de Deus, ou com a verdade de Deus de forma profunda. Nós andamos na superficialidade, no raso, e nós passamos a ter uma impressão que nós estamos bem, que nós estamos fortes, que nós estamos seguros, mas não é assim. Dá para ver com os discípulos que andaram com Jesus, Jesus alertando os caras, olha, não é assim, cara, não é assim, não seja seguro de si mesmo, não seja autoconfiante, deposita a tua confiança em mim, cara, não seja confiante em ti mesmo, não na força do teu próprio braço. E muitas vezes nós procedemos dessa forma, somos confiantes em nós mesmos. Quando nós temos uma alta confiança em nós, uma segurança em nós, nós deixamos de orar, nós largamos a dependência de Deus, nós deixamos de ler a palavra de Deus cotidianamente, porque não achamos necessário tanto. Não precisamos exagerar ao ponto de. E nós vamos relaxando, e vamos relaxando, e quando vem a nossa fé está sucumbindo, a nossa fé está se esvaindo, porque às vezes nós estamos ali em cima da peneira, a peneirinha está batendo na nossa vida, e se Jesus não interceder por nós, e nós temos esse entendimento que Ele está intercedendo por nós, a nossa fé pode sucumbir. Mas quando nós não estamos seguros em nós mesmos, e nos humilhamos diante de Deus, e falar, Deus, a minha vida não é nada sem o Senhor, eu não posso nada se não for o Teu Espírito em mim, eu não resisto nada se não for a Tua verdade agindo em mim ou através de mim. Na verdade é o nosso posicionamento em relação à palavra de Deus, em relação ao nosso modo de vida que vai fazer a diferença. Se nós permitirmos que Deus vai agir em nosso favor, nós quem decidimos se vamos permitir Deus entrar e fazer algo nas nossas vidas. E quando nós permitirmos, nós precisamos nos envolver com Ele, e não achar que Ele vai fazer tudo de mão beijada para nós. Ele vai nos capacitar em tudo para nos dar vitória. Lutas fazem parte, tribulações fazem parte. Essas foi algumas das promessas de Deus para nós como igreja. No mundo, quem está no mundo aqui? Tem alguém que está no mundo? Só poucos estão no mundo aqui. Tem alguém que está no mundo aqui? Mais alguém está no mundo? Tem alguém que está no mundo? Eu não estou falando de forma prática mundana, estou falando no mundo terreno. Tem alguém que está no mundo aqui? Vive nesse planeta Terra, chamado Terra? Ufa, já estava achando que vocês eram tudo marciano aqui, que ninguém levanta a mão. Se a Bíblia fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e estou apto a capacitar a vocês a vencer também. É isso que ele fala. Eu, como Deus, precisei vir ao mundo, viver o mundo da ótica humana, entender o ser humano dentro do corpo do ser humano,
para poder capacitá-los a vencer as suas lutas e tribulações e tentações. Porque em tudo ele passou, em tudo ele sentiu. Então só ele pode nos capacitar a passar aquilo que você está passando. Só ele pode te ajudar, trazendo entendimento, capacidade e fortalecimento, a você se levantar, a vencer cada luta, cada tribulação, cada tentação, cada coisa que se levantar contra a tua vida, a tua fé, a tua salvação. É Ele quem vai capacitar você, desde que nós estejamos prontos a estar na dependência dEle. Então é necessário que cada um olhe para si. É necessário que cada um avalie todos os dias a sua vida, faça um check-up. Sabe aquele check-upzinho que você tem que fazer? Mesma coisa quando você vai sair numa viagem. Ninguém sai e pega um carro do nada que não conhece e sai louco para a estrada. Se faz é doido. Mas você precisa pegar e fazer um checklist. Fazer um check-up, analisar, levar para um especialista, falar como é que está aí essa parte, está bem? Essa outra parte está beleza? Essa aqui está em segurança? E ali você vai fazendo uma avaliação se aquilo ali está apto a te levar a algum lugar. A mesma coisa nós, precisamos começar a fazer avaliações das nossas vidas, se as nossas práticas, se os nossos atos, se as nossas atitudes, se as nossas palavras liberadas estão aptas a nos levar a algum lugar em Deus, ou se elas estão nos levando a outro lugar que não é a presença de Deus. Porque ninguém nos tira da presença de Deus senão a nós mesmos. A palavra de Deus fala: quem pode arrebatar vocês das minhas mãos? Ao ponto de quando nós nos dedicamos a Deus, nos rendemos a Ele, nos entregamos a Ele, ninguém mais nos tira da presença de Deus, a não ser nós mesmos. Nós decidimos abandonar a fé. Então eu queria que você pudesse avaliar a sua vida, avaliar a sua conduta, avaliar como está o seu posicionamento em relação à sua fé em Deus, porque nós precisamos saber, ter ciência em quem nós temos crido, quem é essa pessoa, quem é esse ser poderoso que nós temos depositado a nossa confiança. Nós precisamos saber confiar, saber quem é Ele, o que Ele tem feito por nós. Eu não sei você, mas naturalmente falando agora, estou sendo uma visão natural. Quem, em sua consciência, entregaria sua vida para uma pessoa, um exemplo, um motorista, vamos dizer assim, um cara que você não conhece, a conduta dele, ou que você não sabe qual que é o procedimento, a conduta dele, ou você sabe que a conduta dele não é boa, como um motorista. Quem que entregaria a sua vida a uma viagem na estrada, com uma pessoa sem responsabilidade na direção, para você entregar para ele conduzir a sua vida? Eu não entregaria. Um cara, vamos dizer assim, um cara que não é habilitado, ou que é habilitado e é um mau condutor, não tem responsabilidade, que não tem respeito pelas normas de trânsito, não tem consciência daquilo que faz. Eu acho que dificilmente alguém em sã consciência entregaria a sua vida dentro de um veículo e botaria a sua cabeça e dormiria, descansaria dentro de um carro desse. Assim é a nossa conduta em Deus. Você tem que saber quem que está na direção da sua vida. Quem é o motorista que vai dirigir a sua vida. Você tem que entender quem é Deus, para você confiar, entregar a sua vida a Ele. Saber que é Ele quem está no comando, é Ele quem está no controle da sua vida. Então é necessário que haja uma dedicação nossa em conhecer a Deus, em conhecer a Deus, em conhecer a Deus, em conhecer mais a Deus, em conhecer mais a Deus, nos envolver mais com Ele, ter mais intimidade com Ele, trazer Ele para dentro da nossa casa, levar Ele dentro dos cômodos da nossa casa, das áreas da nossa vida que precisam de uma manifestação dEle.
Muitas vezes queremos trazer Deus só para a área social da nossa vida, sabe, aquela área socialzinha só ali da sala. E é necessário que nós levemos Ele para dentro da intimidade, para dentro do quarto, para dentro do banheiro. Você está entendendo o que eu estou falando? Não estou falando do ambiente físico da casa, mas da casa espiritual. Nós temos que ter a confiança em Deus, em abrir todas as áreas da nossa vida para Ele, embora Ele saiba quem somos nós. Mas é necessário a partir de nós convidar Ele a entrar nessas áreas, para que haja um agir dEle em favor das nossas vidas, em favor do propósito dEle nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Que possamos receber essa palavra, aquilo que for útil na nossa vida, que possa cada um receber, refletir na presença de Deus, que possa passar essa semana refletindo sobre a palavra de Deus, que você possa, eu quero te encorajar a isso, a refletir mais sobre a palavra de Deus, a analisar mais como tem sido a sua forma, porque nós sabemos que está se estreitando. É só olhar o movimento do mundo, é só olhar o movimento das lideranças mundiais, o posicionamento da mídia, de tudo em relação ao mundo, está se estreitando. Aonde está firmada a nossa fé? Nas coisas, nos anseios, nos desejos, nos sonhos naturais? Ou a nossa vida ela está firmada em Deus, na expectativa de que a qualquer momento Ele pode vir, ou nós podemos ir, na garantia que vamos estar com Ele? Porque é essa garantia que nós temos que ter, essa convicção no nosso coração, que independente se Ele vir ou se nós partirmos, nós vamos estar com Ele, aonde Ele preparou para nós. É essa a convicção que temos que ter, independente de onde estivermos, daquilo que acontecer, porque está se estreitando cada dia mais, vai arrochar cada dia mais. E aqueles que não têm firmeza com Jesus, irmãos, tenha certeza que quem não tem firmeza, quem não tem prática de palavra, quem não tem envolvimento com Ele, vai negar a Cristo. É só olhar para a vida de Pedro aqui. Temporariamente ele negou 3 vezes, aí caiu a ficha. Mas quantos que estão nas igrejas há anos, mas que não se envolvem com o Cristo, que vão negar Ele e vão perder a salvação, o direito da salvação? Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Deixa o Espírito falar contigo, deixa o Senhor ministrar na sua vida, hoje, essa noite, amanhã, depois de amanhã, que possamos estar reflexivos, pensativos, em relação à nossa vida com Deus, consultando a Deus, conversando com o Espírito Santo, perguntando a Ele, chamando Ele para dentro, para Ele participar de todas as áreas. Os irmãos que manuseiam os instrumentos aqui, em nome de Jesus, fazendo a gentileza, em nome de Jesus. Pai bendito e exaltado, nós te adoramos, te exaltamos. Deus, te louvamos pela verdade do Senhor, pela palavra do Senhor, ó Pai. Glorificamos o teu nome, Pai, porque a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, e ela tem todo o efeito, Pai, para transformar as nossas vidas. Ela tem todo o poder para quebrar, ó Pai, nas nossas vidas todo jugo, toda falta de entendimento, toda má compreensão, toda artimanha de Satanás, todo levantar do diabo para causar medo, para gerar constrangimento, todo levante de Satanás para nos barrar, nos impedir de agir, de atuar, de nos render, de liberar, de declarar, de proclamar. Em nome do Senhor Jesus, seja quebrado toda interferência maligna. Que o Senhor possa nos capacitar, ó Pai,
a quando formos peneirados por Satanás, que reste em nós aquilo que é do Senhor em nós, que reste em nós aquilo que procede de Ti, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Dá-nos um espírito inabalável, dá-nos confiança, Pai, na nossa alma no Senhor. Fortalece o nosso corpo físico, Pai, em meio a tantas lutas, tribulações, enfermidades, ó Pai. Há um cenário mundial se levantando, ó Pai. Há um cumprimento da Tua palavra no tempo do fim de todas as coisas, ó Pai, onde cada dia mais, iria se arrochar, ó Pai, iria se prensar, se pressionar, ó Pai, sobre aqueles que confessam o Teu nome. Que possamos estar com os nossos olhos fitos no Senhor, que possamos estar, ó Pai, com a nossa expectativa no céu, que não venhamos esperar no homem e nem em nós mesmos, ó Pai, mas no Senhor, ó Pai, porque nós somos falhos, somos pecadores. Meu Deus, tem misericórdia de cada um de nós. Olha para nós, olha para nós. Quando menos esperamos, estamos julgando alguém. Quando menos esperamos, estamos abrindo a nossa boca contra a vida de alguém, falando mal, pronunciando palavras de destruição, pensamentos negativos, ó Pai, às vezes até de morte. Muitas vezes não temos coragem de liberar uma palavra, mas pensamos, ó Pai, em algumas formas de destruir a vida de alguém, de aniquilar. Meu Deus, isso é próprio do homem caído, Pai. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Pai, que somos tão falhos quanto o nosso semelhante. Todos precisamos de Ti. Todos dependemos do Senhor. Se não for o Senhor nas nossas vidas, ó Pai, o que seria de nós? O que já teria acontecido para nós, ó Pai, se não fosse a Tua misericórdia, a Tua bondade, o Teu Espírito em nós ali, Pai, chegando mais uma terrinha, Pai, no pé da planta, mais uma, regando a nossa vida com mais uma água da verdade, ó Pai. Em o nome do Senhor Jesus que eu peço, em o nome do Senhor Jesus que eu peço, em o nome do Senhor Jesus que eu rogo. Senhor, intercede por nós junto ao Pai, intercede por nós junto ao Pai, em o nome de Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Bendito é o Senhor. Vai adorando o Senhor aí, meu irmão. Santo, adorado Jesus. Vai adorando ao Senhor, vai abrindo a tua boca agora e liberando da presença de Deus o quanto Ele é importante na tua vida, o quanto você não é nada sem Ele na tua vida. Reconheça que tu não pode nada sem o Senhor, que a tua vida não tem sentido se não for na presença de Deus. Começa a clamar a Ele, para que a graça e a misericórdia dele se estendam todos os dias da tua vida. Meu Deus, vem sobre cada um agora, Pai. Gera uma esperança da salvação. Gera uma esperança em nós, ó Pai, de mudança, de um novo tempo. Um novo tempo de mudança de comportamento, ó Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glorificado e bendito é o Senhor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Cante a Ele. Adore o Senhor. Se derrame na presença dEle. Se libere na presença do Senhor. Se libere na presença do Senhor. Quebra a resistência que você tem de se liberar na presença de Deus. E comece a se derramar na presença de Deus. Oh, papai. Que no céu desceu e no nosso meio veio habitar. Que não se exaltou, mas se humilhou para mim.
importar, Senhor, quem está do nosso lado, Pai. Só dizer que te amamos, te adoramos, te exaltamos. Queremos entronizar um louvor diante do Senhor, Glória a Deus. Bendito é o teu nome, Deus. Incomparável é o Senhor, meu Deus. Incomparável é o Senhor. Incomparável é o Senhor. Obrigado, Deus. Bendito é o teu nome, Deus. Bendito é o teu nome, Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, essa semana a oração é na casa do Rodolfo, da Laiane. Confirma, né, Rodolfo? Na sua casa. Depois o Rodolfo vai estar adicionando o endereço dele lá no grupo do WhatsApp dos irmãos.